Olá, pessoal! Aqui é a doutora Mamãe e hoje nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Um dia desses, meu filho me fez a seguinte pergunta: Mãe, planta é animal? E apesar de parecer bem doidinha essa pergunta, ela não é. Sabe por quê? Ele queria era perguntar se planta é um ser vivo. Vamos entender, então, o que é um ser vivo. Ser vivo é todo aquele que possui célula, seja apenas uma célula simples ou um indivíduo complexo com muitas células como nós. Antes de mais nada, quantas espécies há no nosso planeta? Por acaso você já pensou nisso? 5 milhões, 10 milhões? Segundo estimativas de um renomado cientista chamado Edward Wilson, deve existir uns 10 milhões de seres vivos, sem incluir os animais já extintos. Na prática, em 1988, os cientistas tinham classificado mais de 1.300.000 espécies. Assim como você classifica as suas figurinhas ou seus bichos de pelúcia do seu quarto, os cientistas classificam os seres vivos para facilitar a sua identificação. Os zoólogos taxonomistas classificam os animais, os botânicos classificam as plantas e os microbiologistas os seres unicelulares. Atualmente, os seres vivos se classificam em 5 grandes grupos chamados reinos. Então, nós temos do mais simples ao mais complexo, reino Monera, que é o reino das bactérias, reino protista, que é o reino dos protozoários, reino fungi, que é o reino dos fungos, reino plantae, que é o reino das plantas, e reino animalia, que é o reino dos animais, no qual nós, humanos, estamos incluídos. O pai da taxonomia, que é a ciência que se preocupa com a classificação dos seres vivos, é chamado de Linneu. Ele foi um renomado naturalista lá da Suécia que criou uma linguagem que fosse possível todos os cientistas do mundo comunicarem-se utilizando as mesmas palavras para não haver confusão. E aí criou uma regra geral para dar nomes aos seres vivos. Assim, graças ao Linneu, em qualquer lugar do planeta, cientistas brasileiros, ingleses, japoneses, indianos, todos utilizam a mesma nomenclatura científica, para que não haja confusão entre eles. Mas como funcionam as regras dessa nomenclatura? O nome de um ser vivo deve ter 2 nomes em latim. O primeiro nome se refere ao gênero e deve começar com a letra maiúscula. E o segundo refere-se à espécie e começa com a letra minúscula. O nome científico deve ser sempre destacado e escrito em itálico, negrito ou sublinhado. Por exemplo, nós, seres humanos, também possuímos um nome científico, Homo sapiens, que significa homem sábio. Mas como será que o Linneu fez essa classificação, fez esses grupos, onde foi colocando todos os seres vivos? Então, ele pegou o seguinte: as espécies, elas podem ser agrupadas num conjunto de seres vivos semelhantes, sucedendo uma hierarquia. Assim, para ele, o Linneu, o gênero se referia a um conjunto de espécies muito parecidas. Os gêneros parecidos, por sua vez, seriam agrupadas numa mesma família. As famílias parecidas numa mesma ordem, as ordens parecidas numa mesma classe e as classes parecidas ou semelhantes no mesmo filo e os filos semelhantes no mesmo reino. Quando um taxonomista suspeita que encontrou uma nova espécie de algum animal, ele vai pesquisar os seguintes níveis ou categorias taxonômicas de classificação: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Nós, seres humanos, por exemplo, somos classificados da seguinte maneira: reino Animalia,
filo Chordata, classe Mammalia, ordem Primates, família Hominidae, gênero homem, Homo, espécie Sapiens. Então, o nosso nome científico, Homo sapiens. Olha só, a classe Mammalia, a gente vai dividir com um monte de outros animais que também são mamíferos. Olha só que interessante, né? O filo Chordata significa que são animais vertebrados, que têm coluna vertebral. Também estarão neste mesmo filo. É interessante notar que, de modo geral, os leigos, né, aquelas pessoas que não conhecem, tendem a considerar o ser humano não animal. É comum ouvir cães e gatos são animais, ao invés de cães e gatos são outros tipos de animais. Mas agora você já sabe, né? Os seres humanos são sim uma espécie de animal, ainda que muito diferente aos demais, certo? E para você que está estudando a classificação dos seres vivos, eu vou dar uma dica para você não esquecer todas essas maneiras de classificação. É só você montar a palavrinha reficofage. Toda vez você pensa reficofage, que aí é o início de cada uma dessas categorias: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Que tal você treinar aí agora e pegar algum animal ou planta e tentar classificar dessa mesma maneira? Vamos lá? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!